O RN no ar desta quarta-feira está recebendo a doutora em Educação e uma das fundadoras do IDE, o Instituto do Desenvolvimento em Educação, uma organização não governamental que atua há 10 anos aqui no estado. Cláudia Santa Rosa, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia a todos. Cláudia, vamos começar falando, fazer um panorama de como é que está a educação aqui no estado. A gente sabe que às vezes a gente tem problemas na segurança pública, a gente está agora com problemas no sistema penitenciário, acaba que as políticas públicas para a educação não estão sendo priorizadas. Como é que dá para fazer um panorama de como está a educação aqui no estado? Pois bem, a situação da educação nunca esteve bem, na verdade, no Rio Grande do Norte. A gente vive uma situação bastante complexa com a falta de professores, que é um problema histórico. Hoje já não temos mais esse problema em algumas áreas que tradicionalmente sabemos que há carência no mercado, de mestres, como a área de exatas, professores de física, química, matemática, biologia. Hoje já há carência de professores em salas dos anos iniciais, onde as crianças estão iniciando com 6, 7, 8 anos, há carência de professores. Há escolas, desde o início do ano letivo, sem o professor na sala. Então, eu considero hoje um grande desafio, porque tem que existir para a escola acontecer, efetivamente o processo de ensino-aprendizagem se dá, é preciso, no mínimo, o professor e o aluno. E se não há o professor, fica difícil até mesmo o ensino de baixa qualidade acontecer, ele simplesmente não acontece. Então, a educação no Rio Grande do Norte vive um momento difícil, esse governo que está começando, na verdade, são 6 meses, ainda não apresentou, como vai resolver, de fato, essas questões, embora tenha sido publicado um decreto do governo chamando de volta para a educação os professores que estão espalhados por aí em outros órgãos, que vêm desde muitos governos, mas efetivamente nós estamos convivendo com essa situação e eu realmente não sei como serão daqui para frente os nossos indicadores, porque está bastante complicado. É necessário que esse professor esteja dentro da sala de aula. Dentro da sala, porque, como eu falei, sem o professor, a gente não tem nem a chance de dizer que o processo de ensino-aprendizagem está acontecendo de forma questionável. Se não existe o professor, não há processo de ensino-aprendizagem. Algumas escolas que estão funcionando, melhor dizendo, funcionando sem o professor, funciona de forma precária, com improvisações. E a educação, a gente está longe de resolver as questões de políticas públicas na área com improvisações, apagando incêndios, professores sendo substituídos por outras pessoas, cada dia uma pessoa diferente, os alunos voltando, crianças, adolescentes retornando às suas casas porque não há aula. Acaba sendo um motivo também de evasão escolar, de desestimular aquele aluno que está indo para a aula? Sim, sobretudo no ensino médio, O Rio Grande do Norte tem taxas altas de evasão escolar no ensino médio, exatamente porque o jovem, quando ele perde o estímulo, a motivação, seja porque a escola está precária na sua infraestrutura, ou porque não tem o professor um quadro completo de docentes, ele vai buscar alternativas no mercado de trabalho, ou até cai em situações que a gente se depara no dia a dia com cada vez o jovem, o adolescente e até a criança fazendo pequenos furtos ou assaltando, enfim, porque a escola não está atendendo no que é a sua função social. Se ele não está na escola, ele vai por outros caminhos e a gente fica depois sem entender por que a insegurança está cada vez maior. Então, a política pública de educação, ela hoje carece que a prioridade dos discursos seja efetivamente materializado.
Cláudia, assim, falando, a gente sabe que hoje o Brasil está, você falou aí de indicadores, né? A gente sabe que hoje o Brasil não está numa posição, mundialmente falando, em relação à educação pública, né? À escola pública. Mas dá para ter uma escola pública de qualidade? Qual o primeiro passo? Dá para a gente determinar isso ou falar um pouquinho? Qual seria o primeiro passo? O Brasil, depois de 3 anos tramitando no Congresso o Plano Nacional de Educação, ele foi sancionado com atraso. O governo federal lançou um lema, enfim, uma bandeira pátria educadora, mas cortou o orçamento. Enfim, sabemos que educação de qualidade custa caro. O Brasil é cheio de desigualdades, um país imenso com as dificuldades que nós sabemos. E eu diria para você que para as coisas se reverterem, por exemplo, o que está colocado, as metas do Plano Nacional de Educação, precisam ir para a prática. Então, a gente sair de uma carta de intenções, não é? E efetivamente garantir as condições para que as metas que estão no plano, como por exemplo a escola de tempo integral, que o plano não é nada ambicioso, porque coloca 50% das escolas públicas em 10 anos, atender em tempo integral. Essa é uma meta que a gente considera que poderia ter sido mais ousada, não é? Mas consideramos assim fundamental o Brasil ampliar sim a sua jornada escolar, mas veja que nós estamos falando de uma escola que não consegue garantir a jornada de 4 horas. Não é? Eu falava antes da falta do professor. Então, eu diria para você que nós temos ilhas de excelência, escolas que mostram resultados excelentes, e a maioria, infelizmente, como se diz pejorativamente, na lanterninha, contribuindo para que estados como o Rio Grande do Norte estejam sempre disputando ali os últimos lugares, não é, nos rankings todos da educação, porque não consegue fazer a sua tarefa de casa, que não é um problema só do Rio Grande do Norte, é o país inteiro. O Brasil tem uma educação, enfim, de 5ª categoria, eu costumo dizer, não é? E fica atrás de outros vizinhos, outros países aqui da América do Sul, que mostram um desempenho muito melhor. Acaba sendo essa falta de planejamento do governo, acaba afetando diretamente na educação? Sim, o planejamento é básico. A gente não planeja, consequentemente executa muito mal e não avalia. Não é? A avaliação é uma questão que assusta, não é? Quando se fala em avaliar, é um problema nas escolas. Nós temos hoje uma questão muito séria, você me permita até destacar, que é o problema do professor, de que há o problema do professor, da falta do professor e do professor que falta. Né? Há também as situações que existe o professor, mas que ele não está na escola, não está na sala de aula. Há um excessivo número de atestados médicos, as faltas que não estão justificadas com atestados médicos, mas que há um problema de gestão seríssimo na educação, e a gestão não consegue sequer normatizar ou fazer a lei ser realmente cumprida, e não sabe muito bem como fazer a gestão desse professor, desse servidor. Não consegue nem fiscalizar. Que falta, nem fiscalizar, não consegue monitorar, não consegue ter o controle. É um problema desse governo? Não. Eu nunca faço avaliações pontuais sobre o gestor da ocasião. É um problema conjuntural, é um problema que vem historicamente. Eu digo que pelo menos os governadores dos últimos 30 anos teriam que dar alguma explicação à sociedade, à população do Rio Grande do Norte, para a questão da educação que aí está, da saúde, da segurança pública, enfim. Né? Cláudia, vamos falar do ID, né? Está há 10 anos atuando aqui no estado. Quais são os resultados? Vamos falar perspectivas boas aí, né, para a educação do nosso estado? Pois é, o ID é uma instituição que se coloca, não é, no Rio Grande do Norte, surgiu de uma lacuna, porque quando uma organização não governamental se lança a fazer o trabalho que o ID faz, implementando alguns projetos e apresentando como alternativas para os governos avaliarem a pertinência de se tornarem políticas públicas,
e também fazendo um pouco de controle social, o que não agrada muito, porque quando a gente faz controle social, acaba avaliando, não é, os cenários, apresentando algumas críticas e sim sugestões sempre, não é, de como resolver as questões, mas é uma instituição que consegue chegar, não é, atingir 10 anos, é sempre um desafio, e nós estamos com os nossos projetos na área de promoção da leitura em andamento. Acabamos de chegar com um grupo de 10 professores que foram visitar experiências exitosas na Colômbia, não é? Inclusive a Secretaria Municipal de Educação Natal, que foi junto e que a gente tem a esperança que ela, junto ao prefeito, consiga viabilizar, por exemplo, os terrenos para a construção de quatro bibliotecas públicas aqui em Natal, que estamos aguardando. Existe o recurso previsto no orçamento, no plano plurianual, e o IDE também brevemente estará lançando, não é, um projeto novo, uma campanha, acho que até agosto, justamente voltada para mobilizar as famílias dos alunos para entenderem que a educação de qualidade e a escola decente é um direito que elas têm, não é um favor que o Estado presta. É um projeto que nós estamos cuidando com muito carinho e que vamos lançar até começo de agosto. E tem um livro aí que brevemente também, até agosto, vamos lançar, que é uma coletânea de artigos compilados, não é, decorrente desses 10 anos que publicamos, convidados nossos publicaram também, que agora a gente vai mostrar que, de certa forma, revela um pouco a educação no Rio Grande do Norte e no Brasil nos últimos 10 anos. Ok, então, Cláudia Santa Rosa, eu quero agradecer a sua entrevista aqui no RN nesta manhã de quarta-feira. Bom dia. Eu aqui agradeço a vocês e a audiência de a gente poder falar sobre um tema tão caro como a educação. Obrigada. Ok, bom dia.